Esta é a nossa sexta temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo Diana Costa Gomes, psicóloga. Diana, já estás a deitar o teu livro abaixo? O livro é essencial hoje para apresentar. Isto é o livro a querer participar na nossa conversa. Nós vimos exatamente conversar as duas por causa deste teu livro que tu lançaste, Fala-me o que sentes. Fala-me lá, o que é que tu sentes hoje? O que é que te sentiste para fazer este livro? Sinto para já uma doçura em estar aqui contigo, porque é alguém de quem eu gosto muito e muito admiro, e uma grande vontade em partilhar aqui também um bocadinho da estrutura e da motivação para ter escrito este livro. Basicamente, e não sei se queres que fale aqui já um bocadinho da estrutura e como é que ele surgiu, portanto... Como é que o livro apareceu? Eu, ao longo da minha prática clínica, tenho reunido uma série de histórias e decidi reunir algumas, muitas outras ficaram de fora, reunir algumas em livro. Porquê estas, concretamente? Porque, não só porque falam de problemáticas e perturbações mentais hoje muito na ordem do dia, estamos a falar de depressão, ansiedade, problemáticas que também tu vês muito na tua prática, não é? Burnout, luto e trauma, concretamente. Portanto, são áreas que eu vejo muito na minha prática clínica. Esta foi uma das razões. Outra das razões foi num nível mais relacional, mais pessoal, ou seja, cada uma das histórias tocava à sua maneira, de forma muito diferente, numa problemática que eu própria vivenciava na altura. Portanto, o livro pretende focar também aqui um bocadinho na parte mais pessoal, na parte mais relacional que se passa em psicoterapia, ok? Não tanto, portanto, nunca ambicionou ser um livro técnico, mas é suposto acrescentar alguma coisa a alguém. O que é que eu quero dizer com isto? Para cada uma das perturbações é feito um enquadramento teórico, enfim, acessível a qualquer um de nós, a qualquer leitor. Há algumas técnicas utilizadas a nível de psicoterapia em cada uma das perturbações, mas a parte mais pessoal, mais relacional, está aqui muito presente, ou seja, o que é que eu psicóloga e eu terapeuta, o que é que eu sinto com aquela pessoa em concreto. Portanto, há muito esta ideia de que o psicólogo deve ser assim uma espécie de tábua rasa, não é? De velho ancião, detetor de contradições e detentor até do conhecimento e completamente neutro. Não é verdade? Nós somos pessoas, nós temos um corpo, temos pensamentos, temos sentimentos, temos emoções e elas não só podem não ser excluídas do processo, como até podemos fazer uso da nossa própria individualidade para o campo psicoterapêutico. Isso é giro, ou seja, se calhar para pessoas que sejam leitores, imagina, pessoas que se consideram naturalmente saudáveis, ativos, nunca tiveram uma percepção de terem algum problema psicológico. Imaginemos que seja uma pessoa que está muito cansada, pode ser interessante a pessoa perceber, se não quiser fazer um diagnóstico propriamente concreto, ler o livro e tentar perceber, ok, eu identifico-me talvez mais aqui com o espectro do burnout, ou será mais uma ansiedade, e tentar perceber um bocadinho, desvendar um bocadinho o véu do que é que aconteceria em psicoterapia, não é? Exatamente, e é muito importante que foques isso, Mafalda, porque para além das questões propriamente do diagnóstico, e eu digo isto na introdução, há aqui pontos com que será muito fácil qualquer pessoa identificar-se, portanto, não obstante o critério de diagnóstico para depressão, ansiedade, todas as personagens têm, compulsões alimentares, problemas de sono, sensação de isolamento, síndrome do impostor, ou seja, portanto, é muito fácil qualquer um de nós identificar-se num ou noutro ponto com a personagem. Fora isso, achei que era
Acho que é interessante, portanto, abrir a porta do consultório, convidar a pessoa a sentar-se na poltrona, não é? Entre aspas, e convidar, portanto, também o leitor a ser um bocadinho, a perceber o que é que o psicólogo sente, não é? O que é que ele pensa. Portanto, no fundo é eu dar voz aos meus sentimentos, aos meus pensamentos quando estou com aquela pessoa. Sim, faz-me lembrar um bocadinho aquele livro, é um livro de ficção, mas faz-me muito lembrar aquele livro do Conversas do Divã. Já ouviste esse livro do Irving Day Allen? Sim, que exatamente. Parece um bocadinho isso, não? É uma perspectiva de se conseguir perceber o que é trabalhado ali e em que são dadas algumas pistas também do que é que... Exatamente. Neste caso era um psiquiatra, se não me engano, que... Ele também é psicoterapeuta, portanto, ele é psicoterapeuta. psiquiatra e psicoterapeuta, portanto, tem formação em psicoterapia, que também é aqui um ponto importante daqui também da nossa conversa, mas é exatamente esse o género, portanto, é pôr a dimensão na relação, portanto, até os estudos dizem isto, que é uma coisa interessantíssima, que é aquilo que mais conta para o sucesso psicoterapêutico não é a técnica propriamente, é a relação que se estabelece entre aquelas duas pessoas. Sim. É importantíssimo, não é? Nós somos seres de relações, não é? Somos seres de relações. Acho que é muito difícil, eu também já fiz psicoterapia durante algum tempo e acho que é muito difícil encontrares uma pessoa e depois há sempre aquela expectativa, isso também acontece comigo, nutricionista, com os clientes. Em que a dimensão relacional está muito presente também na tua profissão, com certeza. E o escolher a pessoa, eu lembro-me de antes de marcar, de pensar, vou marcar por uma pessoa que eu já conheço ou vou-me deixar levar e marcar por uma pessoa que eu não faço ideia quem é, só sei o nome desta pessoa. E às vezes pensava nisso, às vezes mais vale não saber nada e deixar que a relação se construa do que saberes de certa forma e que parece que a relação já é marcada por algumas expectativas. E muitas vezes, às vezes acontece, imagina, pedirem-me referências ou porque eu não posso atender, ou porque são pessoas com quem mantenho laços extra consulta, ou etc. Ou imagina, pedirem-me referências e as minhas referências, mesmo sem pensar muito, acabam por ser muito mais pessoais do que propriamente pela técnica, ou seja, eu conhecer aquela pessoa e eu acho, com esta pessoa vais-te dar bem por isto. Estás a ver? Exato. É muito interessante. Mas lá está, este livro nunca teve a pretensão também de ser um livro de autoajuda, embora também dê técnicas, ferramentas que possam ser utilizadas para determinados quadros. Estás a ver? E dão exemplos práticos de exercícios de relaxamento, de regulação emocional, exercícios que eu própria também faço na minha prática clínica e que depois também ensino a fazer e muito aqui também terapia cognitiva comportamental, a disputa de pensamentos, não é? Porque é que nós pensamos de determinada forma e de que forma é que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos, não é? Sim. Sabes que eu acho que o livro, eu encaro o teu livro desta maneira e alguns outros livros que tenho lido dentro destas áreas mais ligadas à saúde mental desta forma, que é, ajudam-te a tentar entender o que é que vai na cabeça do outro e a conseguires também relacionar-te melhor com aquela pessoa, porque, por exemplo, olha, agora estamos com casos na família de familiares que têm demência, às vezes uma situação ali que estamos a tentar descobrir se é Alzheimer, isso também acontece nas consultas, às vezes virem familiares e dizerem-me isso, olha, este paciente, nós estamos a investigar, e eu acho que é muito mais interessante quando tu começas a perceber o que é que se passa na cabeça destas pessoas, conseguires comunicar com elas e chegar-lhes de uma forma diferente, não é? Sem dúvida. Uma pessoa que esteja num burnout, a linguagem tem que ser muito diferente de uma pessoa que tenha ansiedade ou mais aquela coisa da separação, que precisa de colo, tem uma experiência diferente, não é? Sem dúvida, Mafalda, é muito isso que eu também, aliás, e digo aqui, não há. Aliás, nós devemos inventar formas de terapia diferentes para pessoas diferentes. Portanto, porque, repara, não há uma depressão, há uma pessoa com depressão e duas pessoas que partilham o mesmo diagnóstico não partilham a mesma vivência. Exato. Há muitas formas de estarmos tristes, não é? Quantas formas há de dizermos que estamos tristes, efetivamente? Imagina, pessoas que sentem mais no corpo, pessoas mais racionais, pessoas, não é? Portanto, e é exatamente isso, a linguagem e a forma também de nós nos relacionarmos tem de ser adequada à pessoa que temos à frente, não é? E sobretudo quando tens pessoas que têm vergonha de dizer isso, aquelas pessoas que, por exemplo, olham para a sua vida e não conseguem identificar nada que seja tão traumático ou mau ou negativo, não é? Mas que se sentem tristes e que têm vergonha de o admitir.
essas pessoas também precisam Sem de um tratamento dúvida, diferente. que é também, isto aqui também um bocadinho, quebrar um bocadinho o estigma, porque ainda há um bocadinho, quer queiramos, quer não, ok, a saúde mental está na ordem do dia, muito em particular aqui a pandemia veio, enfim, aumentar aqui muito os pedidos de ajuda em determinadas, quer faixas etárias, quer determinadas aqui problemáticas, mas ainda há um estigma associado, não é? Nós, ainda há um bocadinho esta ideia de que, repara, Mafalda, o facto de, concretamente, a depressão não ser vista à luz de nenhum exame imagiológico, não é? Que vamos fazer ali uma ecografia, olha, está aqui, não é? Nós ainda ouvimos dizer, a depressão é para quem tem tempo, não é? Não tenho tempo para isso. Depressões não tenho tempo para isso. Nós ainda ouvimos, não é? No outro dia ouvi, tu não tens feitio para teres uma depressão, por isso não deve ser. No outro dia estava a ouvir isso numa conversa e a pensar, mas o que é que uma coisa tem a ver com... O que é isto, não é? Sim. Mas o facto de não ser visto à luz de nenhum exame imagiológico, não ser detectável numa análise de sangue, confere-lhe assim um grau quase de uma coisa quase, enfim, não objetiva, não é? Isso... E depois há muito bem intencionados, ok, mas as vozes, não é? Dos amigos, a narrativa é sempre do faz, não é? Vai fazer exercício, vai beber um copo, não é? Às vezes as pessoas muitas vezes, aliás, que vivem uma depressão, essas hipóteses são completamente aniquiladas, elas não são capazes, não é? E depois com estas narrativas ficam com um duplo sofrimento, que é aquele que já trazem, mais o de sentirem que estão sozinhos na sua dor. Portanto, este livro é muito também, quanto há pouco estavas a dizer, eu ia depois referir e depois perdi-me, guinámos por outro caminho, mas a ideia é, de facto, não se julga um livro pela capa. Quando nos aparece alguém, há aqui uma história concretamente que é do Henrique, que é alguém que me aparece e que me causa irritação. Não gosto daquela pessoa, não é alguém aparentemente, e a um nível muito superficial, autocentrado, narcísico, etc. Mas depois vem-se a perceber, com o decorrer da história, que, ok, há uma razão para esta pessoa apresentar este tipo de comportamento. Era uma capa, quase uma proteção. Com certeza. E aí, isso é muitas vezes, é a realidade, que é, estas emoções estão muitas vezes ali a cumprir uma função. Porque é que a ansiedade está ali? Porque ela está muitas vezes a cumprir uma função. É preciso perceber que função é essa. E é um bocadinho o trabalho da psicoterapia, é um bocadinho sermos detetives de nós próprios, percebermos porque é que isto está aqui, de onde é que isto vem e para que é que isto serve. Exatamente. E o livro acompanha muito isso. Portanto, são 5 histórias reais, de pessoas reais, a quem alterei, obviamente, aspectos mais identitários, não é? As pessoas todas visadas sabem que quem essa são. História está retratada. Sim, e a todas ofereci aqui o produto final, portanto, para todas obtive a sua autorização prévia. Mas lá está, o leitor acompanha a evolução destas histórias e, ao mesmo tempo, uma sexta que é a minha. Enquanto vivia uma problemática também muito específica, se calhar não desvendava tudo aqui, mas a ideia é esta. E o curioso também é que tenho tido estes feedbacks também que tem sido muito útil também a quem inicia agora a prática clínica também, o que me dá aqui tem sido uma surpresa, de facto. É um gosto, porque estavas a dizer isso, não é um livro técnico, mas ao mesmo tempo ajuda mas ao a mesmo tempo compreender, acrescenta, não é? Que foi aqui logo que a minha editora me disse logo desde o início, e isto ficou-me aqui a ecoar e ainda hoje, isto, ok, mas tem de acrescentar alguma coisa a alguém. E é muito esta a receita, não é? Tem de acrescentar alguma coisa a alguém. É realmente um regalo perceber que tem acontecido, de facto. E tu estavas a dizer que desde a pandemia realmente tem havido mais procura, se fala mais. Encontras alguma razão para, de facto, se falar mais deste tema? A nossa mentalidade, de certa forma, abriu um bocadinho nesse sentido? A pandemia veio trazer uma coisa, Mafalda, que é, de repente, deixámos de ter escapes. Não é? De repente, deixo de conseguir ir todos os dias trabalhar, sair de casa, vestir-me, deixo de poder ir ao ginásio, deixo de poder ir jantar fora com amigos e obrigo-me a confrontar-me, não só comigo, como com as pessoas com quem vivo, não é? Com quem vivo, mas nem sempre nos relacionamos. Exato. Portanto, há muito aquela coisa de solidão partilhada, viver sozinho, acompanhado, não é?
casamentos se desfizeram com a pandemia. E outros houve que se consolidaram. Portanto, não há, como em tudo, não há receitas. Mas a pandemia trouxe muito isto. Portanto, para além do isolamento, obrigou-nos a confrontar-nos com as nossas emoções, não é? Que depois, lá está, nós ouvimos muito a palavra hoje, a expressão emoções negativas. Eu não gosto muito da expressão emoções negativas, porque eu acho que todas as emoções nos acrescentam alguma coisa e são tão precisas, por exemplo, a tristeza é tão precisa quanto a alegria. Sem dúvida. Eu acho que se tu não tiveres emoções negativas, tu tens muito mais facilidade em procrastinar. Porque quando uma emoção que tu sentes é demasiado forte e tu queres mesmo livrar-te dela, normalmente tu consegues ter ali logo um caminho para uma resposta. É muito mais fácil tomares uma decisão quando aquilo não te larga. Isso. Não é? E eu acho que a procrastinação tem muito a ver com esses escapes todos que tu vais pondo, que é para não teres que pensar naquilo, não é? Não temos que pensar, distrair. não é? Pomos ali debaixo do tapete, ali arrumadinho, está ali, e fazemos muito acting out, não é? Que é aquelas pessoas, tu deves ver muito isso na tua consulta. Pessoas, por exemplo, ligadas a compulsões alimentares, não é? Que o que se percebe que o que está na base daquilo é puramente emocional. Sim, é 100% emocional, normalmente. E olha, não é preciso mais, é aquelas pessoas que, por exemplo, estão no trabalho o dia inteiro, está tudo bem, quando chegam a casa, eu vou atacar o armário, depois vou ao frigorífico, depois, entretanto, vou fazer o jantar, mas, entretanto, já estou a petiscar mais qualquer coisa, e eu pergunto, mas faz isto à frente da família, ou há alguma coisa que tem vergonha de esconder? A pessoa, não, estou ali, vou comendo e tal, vamos petiscando. Fora as pessoas que comem às escondidas e que têm, aí já têm uma noção diferente, mas realmente é um escape que acontece e que eu acho que tem muito a ver com isso, que eu acho que a pandemia também sinto essa questão, mas nunca tinha encontrado uma explicação. Eu acho que tu também agora me deste aqui uma perspectiva diferente, não é? Do que é que realmente, porque é que a pandemia mudou tanto as pessoas, não é? Porque sim, também estamos aqui a falar, por exemplo, também depende muito das faixas etárias. O que eu noto é que, por exemplo, para os adolescentes foi enfim, dilacerante, porque se nós pensarmos a essência da adolescência é exatamente o oposto daquilo que lhes foi pedido, não é? Enfim, a tarefa da adolescência é social, é a relação com os pares, e de repente é-lhes pedido, não, ficas em casa. A questão do online, que nós depois acho que lá chegaremos, o que é que o online, também as redes sociais, concretamente, o que é que elas têm trazido para a forma como nos relacionamos, ou não, connosco e com o outro, não é? E depende muito das faixas etárias e das problemáticas, mas a questão das emoções negativas, eu acho que quando muito há emoções desconfortáveis, não é? Eu não diria negativas, porque lá está a tristeza, a culpa, o medo, eles são precisos. São tão precisos quanto as emoções ditas positivas. Porque é que eu diria que podíamos chamar-lhes emoções desconfortáveis? Porque não fomos, Mafalda, ensinados a lidar com elas. Não é? Pois. Repara, nós ambas temos filhos pequenos, não é? E quando a criança cai e chora, pronto, já passou, não é? Já passou. Ou então bate na mesa, que a mesa fez dói-dói. E repara, não é? E às vezes não é tanto por aí. É normal que tu estejas. Eu também fico triste, eu também fico nervoso, eu também tenho medo, mas... não é? E nós desde pequenos não fomos ensinados a lidar com as emoções ditas negativas. Sim, e com a ansiedade, sabes, que eu acho que eu vejo isso em crianças, vejo isso em adolescentes, pronto, todos nós temos manifestações diferentes de ansiedade e também ia-te perguntar um bocadinho isso, como é que nós encontramos as diferenças, realmente o que é que tu vês de diferente de uma pessoa que tenha ansiedade versus uma pessoa que seja mais para a depressão, ou uma pessoa mais em burnout, não é? Porque eu acredito que às vezes seja difícil, porque deves ter muitos comportamentos que se sobrepõem uns aos outros, e não é? Muitas, concretamente na depressão e a ansiedade, elas andam mesmo de mãos dadas. Pronto. Muitas vezes até há diagnósticos até mal feitos por isso, porque às vezes nós tendemos a ver, por exemplo, alguém deprimido, como uma pessoa deprimida não está necessariamente sempre de olhos lacrimejantes e com falta de apetite e a dormir pouco, não é? Sem se arranjar, sem sair de casa. E é muito este estereótipo que nós criamos, e isto no livro fala muito, que é as várias...
as várias formas que uma depressão, que uma ansiedade pode assumir e a diferença que é entre termos uma perturbação de ansiedade ou estarmos ansiosos. Repara, todos nós, na nossa vida, temos alturas em que estamos ansiosos e adaptativamente ansiosos, não é? Às vezes a ansiedade também está ali a cumprir ela própria uma função. Mas isso quer dizer que tenhamos uma perturbação de ansiedade? Não, não é? E o que é que diferencia? Pronto. E o livro vem, de facto, acrescentar também qualquer coisa nesse sentido. Fora, nós às vezes é uma pergunta que me fazem muito, que é, como é que eu sei qual é que é o tipo de psicoterapia que eu deva procurar? Ok, porque agora nós estamos numa fase em que há assim uma proliferação de respostas e de escolas de psicoterapia. Tudo depende, lá está, do que é que eu quero trabalhar, qual é a problemática que tenho, do tempo que eu posso investir, do dinheiro também que eu posso investir, porque é uma realidade, não é? Não é uma resposta, enfim, ao alcance de todas as pessoas, infelizmente, para lá caminhamos, mas ainda estamos longe, mas o que é a psicoterapia cognitiva comportamental, o que é a terapia de aceitação e compromisso, fala também aqui um bocadinho no livro, mas eu tentei que fosse de uma forma não exaustiva, portanto, não fosse, a bem dizer, uma grande seca, ler o livro e de forma técnica, de todo. É um livro que se lê muito, de forma leve. Não quero com isto dizer que as histórias sejam leves, não, tem uma carga emocional, mas é um livro de fácil leitura, portanto, mesmo para quem não é propriamente da área da saúde. Exato, mas que procura aqui algumas respostas para tentar entender ou o que que seja é que se passa, meramente também curioso, repara, sim, não é? sim, O que é fazer psicoterapia? E eu estou convencida, e foi uma das críticas que este livro teve, e fiquei muito contente que seria, depois do livro haveria muitas mais pessoas a procurar psicoterapia. E fico muito contente com isso, porque muitas vezes nós sentimos que sei que preciso de alguma coisa e não sei, ou tenho medo, ou ainda há esta conotação de nós controlamos o que nós sentimos, não é? Isso é frescura, isso... Não é. Ou será que me vai realmente ajudar? Não é? Porque há pessoas que pensam muito... Eu vejo isso na intuição e tu has de ver a mesma coisa, que é as pessoas adiam muito tempo a tomar a decisão até começarem a mudar porque vão empurrando, acham que conseguem resolver, acham que é uma fase. Muitas vezes eu digo às pessoas, isto não é uma fase. Isto, de repente, já são anos e anos de fase, não é? Exatamente. E depois, lá está. E muitas vezes, quanto mais precoce é a intervenção... melhor, como em tudo. E esta narrativa do consigo fazer sozinha é verdade, está muito presente, mas há aqui, e esta também é aqui um mito, não é? O psicólogo não faz nada não faz em vez da pessoa, não é? O psicólogo não vai dar as respostas, não vai fazer por ela. O psicólogo como vai nutricionista. Exatamente. Não vou cozinhar nem às compras pela pessoa. Exatamente. E não estás lá em casa da pessoa. Exatamente. Não é isto. O psicólogo caminha não à frente, mas ao lado da pessoa e não dá respostas. Nós ouvimos muito esta coisa de preciso que me dê conselhos, preciso que me dê ferramentas. Muitas vezes as pessoas sabem, e tu também deves ver isso na prática clínica, não é? As pessoas sabem a teoria toda e sabem exatamente agora. Ok, eu não vou, e digo muitas vezes às pessoas, não há receitas universais, não é? Não há, eu não lhe vou dizer, e nem é o meu papel, até porque lá está, isto é depois também quase infantilizar a pessoa. Se eu disser à pessoa o que deve fazer, como deve fazer, ela tem as respostas dentro dela, Mafalda. O que ela precisa é, de facto, de uma ajuda para as encontrar. Exato. E se tu deres essas respostas à pessoa, ela tem um caminho fácil, que é ela não tem que pensar sobre o seu problema e sobre os vários cenários. Escuda-se nisso. Exatamente. Ela pensa, ok, eu tenho este problema, já me deram aqui uma solução, ok, bora. E não tens aquela vertente de pensar, há este cenário A, este cenário B, como é que eu me sinto no meio disto tudo, o que é que isto me vai trazer de bom ou de mau, que eu acho que é um dos exercícios que as pessoas não fazem, não é? Fazemos muita coisa sem pensar, também por falta de tempo, por estes ritmos alucinantes. Sim, que é também uma problemática agora muito, muito comum, que é nós não paramos, não é? Nós não paramos, nós andamos a mil, nós conjugamos o verbo fazer, ter, conseguir,
E esquecemos de que, de facto, o maior dos luxos que nós temos chama-se tempo. Não é? Exatamente. Chama-se tempo. E depois, às tantas, o nosso cérebro vicia-se neste ritmo. Não raras vezes tenho em consulta pessoas que me dizem não sei não ter nada para fazer. Não é? Que eu acho que é também, e concretamente em relação às crianças, a necessidade de experimentar o tédio. Tu tens filhos pequenos também, a coisa do não tenho nada para fazer, não sei. Nós brincávamos com pauzinhos e com pedras, Exato. não é? Portanto, às vezes o tédio é o preâmbulo da criatividade, mesmo. Portanto, nós temos hoje adultos que não conseguem não ter nada para fazer, não é? E estão a fazer, é o gerúndio, não é? Enquanto faço não sei o quê, caminhando, enquanto... Não, e então fazer cada coisa... Olha, por exemplo, o mindful eating, não é? Exatamente. Estar completamente centrado no que nós estamos a comer, no que estamos a fazer, no que estou a ler, no que... Não é? Pronto, e o online trouxe muito esta... repara, nós temos pessoas a falar agora... nem é só escrever, é a falar de forma... olha, banem os verbos. Não sei se já percebeste esta tendência, os miúdos a falar sem verbos. Posso a bola? Há uma tendência agora. Não, eu portanto, eu ouvi o bugado e coisas assim. Pronto. Portanto, até a falar há aqui uma... preguiça, quase. Sim. E depois, lá está, um vocabulário emocional, quantas pessoas eu tenho e vejo que podem colecionar imensos certificados e diplomas, mas a nível de inteligência emocional são aquilo que nós chamamos de analfabetos emocionais, não é? Não são... às tantas dizer a forma como nos sentimos, não é? Que estar triste é diferente de estar ansioso, que é diferente de estar deprimido, que é diferente de estar... Não é? E eu sinto-me assim quando... E é dificílimo para as pessoas... perceber isto. E muitas vezes as redes sociais, não querendo diabolizar, que elas fazem parte da nossa vida, trouxeram-nos coisas importantíssimas e foi um acrescento, e tem sido em muitos domínios, mas também nos dá este lado lunar, digamos assim, de comparação constante, uma certa idealização, não é? Porque aquele corpo, e tu verás muito isso em consulta, não é? Aquele corpo que aquela come, onde é que ele vai, e só eu é que não, e isto é... O estilo de vida que a outra pessoa tem. Mas há outras questões também. Aparece a comparação. Porque é que aquela pessoa consegue e eu não consigo? E eu acho que isso acontece mais em pares. A influencer já tem outros efeitos contrários, que são pessoas que me dizem deixei de seguir a pessoa tal porque me irritava tanta paz e tanta tranquilidade e assim, pronto, se lhe irrita porque isso a incomoda não existir em si, não é? Não é aquela pessoa que está mal. Exatamente. Porque é que isso irrita? Exatamente. Não é? Pronto, e depois trouxe-nos esta dupla que é quase um contrassenso, que é a necessidade. Nós hoje temos de justificar porque é que não estamos ligados. Não é? E que é um absurdo. Sim. Que é um absurdo. Nós não conseguimos estar com o silêncio, não conseguimos estar connosco, não é? Há de ruído em todo o lado, e a forma de nós nos conectarmos connosco é muito isto também. Olha, aprende-se muito em psicoterapia, não é? Que é conectar-me com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu preciso, porque muitas vezes aquilo que eu quero não é necessariamente aquilo que eu preciso. Não é? Muitas vezes queremos coisas, gostamos de coisas, mas não é necessariamente aquilo que precisamos. E é muito isto. E há também outra coisa que eu acho que as redes sociais trazem, que é uma espécie de, para algumas pessoas mais mal intencionadas, é quase que um sítio onde elas podem descarregar as suas frustrações, não é? Para o outro. Pessoas como nós que temos uma exposição mais pública, por exemplo, eu não tenho muito, felizmente, mas eu vejo às vezes em alguns convidados do podcast que é destilado ódio gratuito. Não só no meu, mas noutros. E fico a pensar realmente o que é que deu a esta pessoa. Às vezes penso, o tempo... É preciso ela estar muito mal com ela. Exatamente. Não é? O primeiro, o tempo que esta pessoa perdeu... Dedica exatamente. A esmiuçar a página daquela pessoa e a estar ali um bocadinho em trabalho de detetive à procura de... Ou porque é que esta pessoa se acha... Se esta pessoa fosse encontrar o convidado na rua, imagina, não ia diretamente dizer-lhe exatamente aquilo que escreveu.
Exatamente. Não é? Só que eu acho que há uma coisa que eu falo muito nas consultas sobre isso, embora isto fuja completamente à nutrição, nós conversamos muito sobre muitas outras coisas. E então o que acontece? Muitas vezes eu tenho pessoas que se queixam muito da dinâmica do trabalho. Por exemplo, isto estavas a dizer, temos que justificar porque é que estamos sempre ligados. Ainda no outro dia tinha uma senhora que me dizia, olha, eu fui de férias e eu tive de desligar o meu telemóvel, porque as férias inteiras. Que bom. E que bom que ela conseguiu fazer. Não, eu faço isso também, mas estávamos as duas a partilhar que fizemos as duas a mesma coisa e ela dizia, eu tive que desligar porque desde a pandemia, como há pessoas que, porque têm os filhos em casa, etc., trabalham à noite e tal, o telefone nunca para, os e-mails nunca param. E ela dizia uma coisa que é verdade, quer dizer, os e-mails, a forma como as frases são escritas, por não haver tempo e as pessoas às vezes já estarem chateadas com coisas do dia, a forma como as coisas são escritas às vezes são tão diretas ou frias ou cruas ou o que seja, que se tu já tiveste um dia mau, quando lês uma determinada coisa que é muito direta, aquilo pode ser de repente um fósforo que de repente desencadeia um problema de ansiedade, não é? É um rastilho. E isto é um ciclo constante, não é? Mas, Mafalda, isso que tu estavas a dizer é importantíssimo e é por essas e por outras que és uma profissional de excelência, porque lá está as tuas consultas, e eu sei, não se cingem à questão de o que é que comeu e o que é que vai comer e o plano alimentar. O que é que esta pessoa, o que é que esta pessoa me está a trazer, não é? E às vezes nós teremos uma forma muito, muito semelhante de trabalhar, porque às tantas, depois eu interesso-me genuinamente, quando tenho uma pessoa à frente, por saber o que é que esta pessoa come. E há muito esta coisa, mas se é psicóloga, porque é que me está a perguntar? Mas é que as coisas estão... Sim, está tudo ligado. Tudo ligado, não é? Agora vou ensinar o Pai Nosso ao Senhor Vigário, como se costuma dizer, mas nós termos uma alimentação rica em ômega 3, vitamina D, antioxidantes, não é? O que é que isto nos traz? Lá está, estou a falar contigo, sinto-me tonta em estar a dizer isto, porque tu, muito melhor do que eu, saberás, não é? É importante lembrar. E não há saúde física sem saúde mental. A questão do exercício físico não é só a libertação de endorfinas, não é? Está tudo ligado. E até para nós, quando aparecem quadros mais ansiosos, a atividade física é fundamental, até para eu ensinar o meu corpo que, a aceleração do ritmo cardíaco não é só uma coisa má, não é? Como é que eu posso, no fundo olha, se quisermos em termos metafóricos, convidar a emoção a entrar, mas não a convidar a sentar-se. Estás a ver? E pensar que há um bocadinho, são como ondas do mar que vêm e vão e nós temos de aprender a navegar nelas. Daí a questão de não há emoções negativas. Exato. Estou a sentir tristeza. Como é que eu estou a sentir a tristeza? Onde é que eu estou a sentir a tristeza? Onde no corpo é que eu sinto a tristeza? Em que outros momentos da minha vida é que eu senti isto? O que é que ela me está a querer dizer? Não é? Porque se eu a sacudo, que é o que muitas vezes fazemos, não vou, e vou fazer, e que acontecer e tal, pronto. E depois temos muitas vezes hoje pessoas é como se como se a identidade estivesse colada ao desempenho. Estou-me a fazer entender? Sim. Estas pessoas são por aquilo que fazem, por aquilo que conseguem, por aquilo que têm, não é? E em relação aqui, nós estamos a baralhar os assuntos todos, mas eles todos estão interligados, que é com a questão das redes sociais. Nós nunca, por um lado, se nunca estivemos tão ligados, nunca estivemos tão desligados ao mesmo tempo, uns dos outros e de nós próprios. Mas eu acho que uma coisa importante é aquilo que estava a dizer, ler estes livros, um livro como o teu, eu acho que dá-nos uma perspectiva diferente e, sobretudo, nós relacionamos com pessoas todos os dias, não é? Uma das coisas que eu mais trabalho eu tenho que estudar a parte técnica da nutrição, mas eu preciso de conseguir entender que eu estou a lidar com pessoas. E para mim, estudar pessoas é muito interessante e cada vez eu sinto que é mais difícil lidar com pessoas. Tu tens que ter uma capacidade, um poder de encaixe gigante para levar com uma carga emocional negativa daquela pessoa que está a ter um dia horrível e pode ser mais bruta contigo e tu teres aquele distanciamento de pensar assim, isto não é sobre mim. Isto não tem nada a ver comigo, deixa mandar cá para fora e eu não tenho que ficar ansiosa por causa disto. Isto é muito difícil de se fazer. Mas a verdade é que se nós tivermos 12 pessoas num dia em consultas, nós temos 12 espectros diferentes em que uma pode ser super querida e a outra
vem piurça e tu absorves muitas emoções e é muito importante haver esse escudo. E isto é para nós, assim, válido na parte clínica, mas eu acho que os livros que nos ajudam a entender, por isso é que estava a dizer, ajuda-nos a entender o que é que se passa com aquela pessoa da família que teve aquela atitude ou foi mais irritadiça ou não sei quê, deixar-te mais alerta para determinados sinais que aquela pessoa te está a dar, de que se calhar está sozinha ou está demasiado sobrecarregada, e até tu próprio pensares o que é que eu posso fazer por esta pessoa para ajudar. E um bocadinho calçar, no fundo a empatia é isto, não é? Que é conseguir calçar os sapatos do outro, mas sem nos perdermos nele. Exatamente. Não é? Ou seja, eu conseguir usar a lente do outro, pôr-me no lugar desta pessoa, ok, isto é... Olha, concretamente as redes sociais e a maternidade, então é uma coisa... tudo do que devemos fazer, do que não devemos fazer, do que é... Ok, mas isto é tudo muito, muito giro, muito bonito, mas o que é que eu faço se estou sozinha com os meus 2 filhos em casa, se o meu marido foi não sei o quê, se tenho 2 horas de sono em cima, se ainda tenho de ir trabalhar e... ok, dessa vez não posso pôr o meu filho à frente da televisão, porque não podemos estar... Não é? A questão aqui também do fundamentalismo e de estar um bocadinho a dar cabo de nós, não é? Em determinadas... Mas eu também acho que a pessoa se põe um bocadinho a jeito, não é? Eu acho que também tem a ver com esse género de coisa. Ou seja, quando digo pôr a jeito se tu és uma pessoa tendencialmente ansiosa, insegura de certas maneiras, tu já tens um padrão de comportamentos em que se calhar tendencialmente vais procurar respostas nos outros ou te vais comparar, portanto, isso já é uma coisa que é quase inevitável em ti. O que eu te digo é, se tu te conheceres e conseguires reconhecer esse comportamento em ti... Então tenho de pôr algumas barreiras. Exatamente. Não é? Sei lá, imagina, eu sou zero influenciável nessas coisas. Okay. Enquanto mãe, nunca fui ver se a criança podia dormir de barriga para baixo, de barriga para cima. Sei lá, fazia o meu instinto. E depois tinha amigos que me ligavam, olha, a partir de que idade é que puseste a Constança a dormir de barriga para baixo? Olha, desde sempre, porque ela tinha montes de cólicas e só dormia assim, sei lá, sabes? Exatamente, ou seja, mas lá está, usar o teu instinto, que é muitas vezes aquilo que se perde. E eu digo isto muitas vezes em consulta, eu tenho trabalho, principalmente, tenho mais em consulta mulheres do que homens, e devolvo isso muitas vezes, use o seu instinto, não é? Se quisermos, olha, aquela expressão, tenho um dedinho que adivinha, não é? Usarmos mais o dedinho que adivinha e menos o dedo que aponta, não é? Que isso ajudar-nos-ia imenso em tantos domínios da nossa vida, não é? Pronto, isto foi aqui uma à parte, mas pronto, voltando aqui ao livro, acho que pode ajudar muita gente, quer a procurar ajuda, quer também a detectar nelas alguns, enfim, acho que convida a pensar. E uma última pergunta que eu acho que é importante. Existe uma cura para estas questões, para estas perturbações de comportamento? Existe uma faixa temporal que é expectável a pessoa, no fundo, pensar assim, ok, eu vou começar este processo de tratamento, vou começar a fazer psicoterapia, sei lá, no espaço de 1 ano é suposto eu já estar bem? Olha, o que é expectável? Depende muito daquilo que é o pedido. O que é o pedido? Que é aquilo que a pessoa nos traz à consulta, não é? Quando eu venho à consulta, imagina, tu traz, eu quero emagrecer, ou quero perder, ou quero tonificar, ou quando a pessoa vem à consulta com o psicólogo, com o psicoterapeuta, traz, ok, eu gostava de conseguir atingir isto. E eu normalmente termino as minhas primeiras consultas assim, ok, trouxe-me isto. Normalmente as pessoas começam sempre com uma frase que nem sei por onde é de começar, não é? E dá a ideia daqui do novelo, não é? Que há ali muitas coisas e de facto há. Mas nós temos de trazer um pedido, até porque o pedido vai direcionar o nosso trabalho, o foco do nosso trabalho. E consoante o pedido, aquilo que a pessoa nos traz, nós vamos trabalhar. Mas muitas vezes percebe-se que aquilo que traz... numa fase inicial a pessoa à consulta, depois o próprio pedido vai reformulando, porque depois a pessoa nós começamos, lá está, a ser detetives e a descortinar e a desconstruir e percebemos que há, afinal, outras coisas mais ou menos mascaradas que estão por lá e, portanto, aquilo que nós chamamos o pedido explícito ou o motivo implícito, não é? E eu digo isto muitas vezes à pessoa, que é logo nas primeiras consultas, explica a norma da consulta, as dinâmicas, e digo muitas vezes, não sei para já quanto tempo é que nós vamos estar juntos. Depende de
imensos fatores. Nós podemos ter aqui uma ideia, mais ou menos estamos a falar, por exemplo, de uma perturbação obsessivo-compulsiva, por exemplo, como é aqui a primeira história. A literatura aponta-nos para, X sessões mas há imensos outros fatores, porque lá está, estamos a falar de pessoas para pessoas com pessoas. Exatamente. Isso estão-me sempre a perguntar nas consultas de nutrição, não é? Quanto tempo é que eu vou precisar para chegar a X? Pronto. E é difícil, é uma resposta que não existe. Que não há uma só vamos ver resposta, como é que corre, não é? Há várias variáveis, não é? Mas há uma cura para a depressão, por exemplo, esse é o que me preocupa sempre mais. Essa é uma pergunta, Mafalda, daria aqui para um outro episódio. Olha, nós temos também que diferenciar o que é um transtorno. A depressão é um mundo, não é? Há depressões chamadas reativas. Imagina, eu tenho uma separação, tenho uma perda simbólica ou não, por exemplo, um divórcio, um desemprego, e uma perda mais ou menos simbólica, e estou, portanto, deprimi porque estou a reagir a um determinado acontecimento na minha vida. Isto é um caso, uma chamada depressão reativa. Normal, expectável. E até ajustado, expectável e adaptativo. Portanto, é suposto, claro. Uma coisa, claro. Eu digo bom no sentido exatamente, em que tu estás a reagir claro, e a fazer o teu luto dessa perda. Exatamente, eu preciso de fazer o meu luto e o meu luto passa por sentir tristeza. Exato. Não é? E muitas vezes, quando esse luto não se faz, pode haver lutos retardados ou então depois lá está. Eu digo muitas vezes isto às pessoas, a psicoterapia não é um pense rápido. Ok? E se eu vou à força tentar acabar com aquele comportamento que está ali a cumprir uma função, o que vai acontecer é que possivelmente a pessoa, começa a comer desalmadamente, por exemplo. Não é? Ok, aquele comportamento apagou-se, mas começou com outros, não é? Pronto. Este é um caso, a pessoa deprimir por reação a uma perda, a um acontecimento. Há uma chamada depressão major, que é aquelas pessoas com tendência mais depressiva, aquilo que aparentemente não há um motivo para, estás a ver? Pronto, e lá está. São casos muito diferentes. Agora, se me perguntas, há uma cura para a depressão? Eu diria que sim. O caso aqui da Maria, que é uma depressão, ela começa a ver, e acaba exatamente assim, que ela começa realmente a conseguir ver mais claridade no escuro. Há uma luz ao fundo do túnel, não é? Pode não haver uma cura total, dependendo do tipo da pessoa, nós conseguimos, às vezes, a nossa lente está embaciada, não é? Nós todos temos dias assim, quando dormimos mal, parece que há uma nuvem negra em cima de nós, não é? Tudo é... Ok, mas se calhar, concretamente aqui, psicoterapia cognitiva comportamental, o que faz é ver que há diferentes maneiras de nós lermos a nossa realidade, a realidade, e isso naturalmente se refletir na nossa relação connosco e com os outros. Exato. Olha, ficámos aqui até amanhã. Não ficávamos? Sim, bora combinar um almoço e combinamos depois continuar esta conversa que tão boa, tão deliciosa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a ele, Mafalda. Até para a semana.